Me antecedeu nessa tribuna e fez um belo pronunciamento a respeito do que significa, de fato, o projeto que o Senado Federal votou no dia de ontem. E, senhores senadores, eu poderia chegar aqui e desdenhar de todas as senhoras e todos os senhores, dos 50 parlamentares, senador Raupp, que votaram favoravelmente à matéria, argumentando que havia um acordo para que fosse editada uma medida provisória e que fosse providenciado vários vetos para retirar as barbaridades, para retirar os excessos, para retirar as inconstitucionalidades. Era isso, foi exatamente isso que nós ouvimos nos últimos tempos aqui no Senado Federal. Aí vejam, não precisou nem 24 horas, senador Humberto, para a casa cair. A casa caiu. Não precisou, repito, nem 24 horas. Em menos de 3 horas depois da votação, aqui do plenário, foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que fez um tweet. Ele tuitou dizendo o seguinte: a Câmara não aceitará nenhuma mudança na lei. Qualquer medida provisória não será reconhecida pela Casa. Qualquer medida provisória não será reconhecida. E ele avisou, diz ele que já havia avisado e avisou o Palácio do Planalto de que os deputados não aceitarão mudanças. Ele aqui não está falando por ele, lamentavelmente. Aqui ele está falando pelos deputados, pela maioria dos deputados da Câmara que aprovaram esse projeto. Senador Paim, senadora Fátima, que me antecederam, disseram o seguinte: senadora Fátima disse, bem que nós avisamos. Aliás, avisamos e avisamos muito. Senador Paim disse, não me sinto traído porque nenhum acordo eu fiz. Nem eu, ninguém de nós da oposição fizemos nenhum acordo. Só que eu vou além, senhor presidente. Eu vou além e digo o seguinte, que o que nós vimos nessa casa foram inocentes úteis. Inocentes úteis. O que significa inocente útil? Aquele que sabe, aquele que no fundo sabe de absolutamente tudo, mas se escondem atrás de uma vã promessa, se escondem atrás de uma desculpa, de um tal acordo para modificar, para justificar para a opinião pública os seus votos. E veja, se pegássemos a média do que diz e divulga a imprensa brasileira, a maior parte da mídia, ela faz uma divulgação muito favorável do projeto, porque também deixa de analisar os pontos centrais. Então veja, está aqui, todos os jornais dando a matéria hoje, Maia vai barrar medida provisória de Temer que ajusta a reforma trabalhista. Câmara não reconhecerá qualquer medida provisória com mudanças na reforma trabalhista. Maia diz que não votará medida provisória sobre mudanças. E nós estamos cansados. Cansamos esses últimos dias de mostrar, primeiro, um documento contendo 8 pontos, dos senadores Lobão, Marta Suplicy, Ferraço, Tasso Gereissati, Romero Jucá, líder do governo, que está completamente desmoralizado. Ou ele tem uma reação imediata ou ele sai desmoralizado. Está aqui. Um acordo que, segundo eles, estariam amparados por um documento assinado por Michel Temer. Mas, senhores, eu ontem li tantas vezes que eu até cansei. O que Michel Temer escreveu no documento que assinou e mandou aos senadores? A Câmara dos Deputados avançou e melhorou a proposta sobre o tema enviada pelo Executivo. Isso ele escreveu. Ele disse aqui e ele assinou que ele concorda com o projeto da Câmara. Não com o projeto inicial que consideravam tímido, que eles enviaram para a Câmara dos Deputados, o Poder Executivo. Mas, enfim, a realidade é essa. Eu quero dizer, senador, eu não participei desse acordo, porque eu sabia que isso ia acontecer. Mas agora eu quero ver o acordo cumprido. Nós queremos corrigir essa medida provisória, porque essa medida provisória é inconstitucional, é imoral. Ela retira, sim, direito dos trabalhadores. Ou os senhores acham que é dar direito, é permitir que mulher grávida trabalhe em lugar insalubre? É dar direito criar uma tal de demissão amigável? Ninguém mais vai ser demitido, as demissões serão amigáveis. E diz que é muito bom
o trabalhador ter que abrir mão, não receber o seguro-desemprego, é isso que é muito bom? Lamentavelmente. Fizemos o que fizemos no dia de ontem e disse que com o coração apertado, senhores senadores. Com o coração apertado, senador João Alberto. Com o nosso coração muito apertado. Tivemos que fazer aquilo, porque foi a nossa última tentativa de barrar esse projeto absurdo, de mostrar aos senhores e às senhoras que teríamos que devolver à Câmara dos Deputados. Foi isso que nós fizemos. E que resposta nós recebemos? Senador Medeiros e mais 14 senadores, senador Humberto, representaram contra 6 senadoras no Conselho de Ética. E Sua Excelência, o presidente do Conselho de Ética, Vossa Excelência, senador João Alberto, prontamente acatou o pedido. Prontamente. Aliás, uma postura muito diferente daquela adotada em relação ao senador Aécio Neves. Muito diferente, muito diferente. E veja, na representação, o representante cita algumas coisas muito interessantes. Cita que nós não correspondemos à ética parlamentar, mas na mesma linha diz também que receber valores indevidos é passível de processo. Esses são arquivados sumariamente, senadora Regina. Vossa Excelência, senadora Fátima, senadora Gleisi, senadora Ângela, senadora Lídice e eu estamos no Conselho de Ética e já me coloquei à disposição para ser ouvida no Conselho de Ética. Agora lamento muito que a postura do Conselho de Ética seja essa, em relação a mulheres que aqui estavam lutando e diferente em relação àqueles que recebem dinheiros com provas fartas, de forma indevida, de forma ilegal. Não estou aqui julgando, pré-julgando ninguém. Estou apenas fazendo uma observação. E para concluir, senador João Alberto, eu quero lamentar a notícia que nós acabamos de receber. A notícia de que o presidente Lula foi condenado por decisão do juiz Sérgio Moro, em primeira instância, a cumprir 9 anos e 6 meses de prisão. Isso aqui já era jogo de carta marcada. Isso aqui já estava escrito nas estrelas. Nós sabíamos que era isso que ia acontecer, porque nós sabíamos qual era o motivo, qual era a razão do processo. É tentar inviabilizar politicamente o presidente Lula, a maior liderança desse país, de quem nunca foi visto uma mala com dinheiro, senador Humberto, circulando em canto nenhum, nenhuma conta bancária, absolutamente nada. Um apartamento que nunca foi dele, que ele nunca morou. Que recebeu, mas como? Recebeu e não recebeu? Condenado, mas a gente continua ainda. Nós continuamos ainda esperançosos na justiça, porque a segunda instância está aí. E nós temos convicção de que essa decisão frágil, sem nenhum amparo probatório, não se manterá na segunda instância. Muito obrigada, presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência, senadora Vanessa Graziotti.